Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Diga você comigo: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Eu estou sentindo que não dá para falar de adoração sem adorar. Eu quero convidar aqui à frente, e ouça, antes de você sair do seu banco, ouça o que eu vou falar e aí você vem. Eu quero convidar aqui à frente, nós temos vários ministros de louvores aqui nessa manhã, e o Espírito Santo colocou, eu acredito que foi Ele, em meu coração, o desejo de nós o adorarmos mais um pouquinho. Claro que a palavra falada também é adoração, mas eu gostaria que nós nos derramássemos mais um pouquinho diante dele. Eu não sei se vocês perceberam, mas quando nós estamos cheios de Deus, ou quando o louvor tem a Deus como centro da adoração, não tem como não sentir a sua presença. Eu cheguei à conclusão nesse estudo e há alguns dias, algum tempo, que o motivo de nós não sentirmos mais tanto a presença de Deus é porque tanto nós quanto os nossos louvores não estão mais cheios de Deus. E eu quero convidar aqui à frente, o Espírito Santo me trouxe à mente um louvor. Eu quero que todos vocês, eu quero o grupo de louvor, mas do grupo de louvor, antes de vir, eu só quero aqueles que hoje já sentiram a presença de Deus, aqueles que estão com o coração incendiados por Deus. Se você não tiver, não fique envergonhado, não venha ainda, até o final do culto você vai ter outra oportunidade de vir. Mas eu quero aqui na frente só quem já teve o coração incendiado por Deus nessa manhã. Igualmente aqui em cima, os que já sentiram, vem aqui à frente, eu quero que vocês conduzam o louvor nessa manhã, em espírito e em verdade. Agora, antes de vocês começarem, e se não tiver microfone para todo mundo, não tem problema, pode vir. Eu só quero dizer ainda mais uma coisa. É que é necessário preparação para adentrarmos o trono da graça. Não é assim de qualquer forma que a gente pode achar que pode ir entrando e oferecendo a Deus qualquer coisa. Você veio aqui nessa manhã não só para ver a festa dos jovens, não só para me ver pregar, mas eu creio que você veio aqui nessa manhã também para cultuar, para louvar a Deus e para sentar-se à mesa com Ele. E não é de qualquer forma que a gente senta à mesa com Ele. Então eu quero convidar você e todos os ministros de louvores, inclusive os tocadores, a antes de nós louvarmos ao Senhor em espírito e em verdade, nós colocarmos a mão no nosso peito e pedirmos a Ele perdão por todos os nossos pecados. Eu não quero que você foque a atenção em outra coisa. Eu quero que você se lembre quem você é. Quem é Deus?
Vamos nos colocar diante dele em uma palavra de adoração e oração. Pedir a ele perdão pelos nossos pecados. Pedir a ele que aceite o nosso louvor. E depois eu quero em 5 minutos cantar com vocês em espírito e em verdade. Feche seus olhos. Meu Deus. Perdoa os nossos pecados. Nós sabemos que não é de qualquer forma que podemos apresentar-nos diante de Ti. Nós queremos que o Senhor perdoe as nossas transgressões, as nossas iniquidades. E nós nos colocamos diante de Ti com sinceridade. Onde tiver um coração contrito, quebrantado, sincero, pedindo de verdade perdão pelos seus pecados, perdoa, Pai. Derrama da Tua graça, do Teu amor, para que tal vida, sentindo-se perdoado, um pouquinho mais baixo aqui, para que tais vidas, sentindo-se perdoados, possam louvar a Ti em gratidão. Bem suave. Vamos louvar ao Senhor em espírito e em verdade uma vez. Feche seus olhos. Espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Derrame-se diante dele agora. Em espírito, derrame-se diante dele. Em verdade, uma adoração espiritual. te adoramos. Louve a ele com tudo que você acha que ele merece ser louvado. Te adoramos. Aleluia. Rei dos reis Quem ele é para você? e Senhor, Feche seus olhos, erga sua mão e louve a ele. Entregue a ele. Diga que ele é tudo na sua vida. Faça isso. Tu és tudo, Jesus. E Senhor, Te entregamos nossas vidas. te entregamos. Entregue o seu viver a ele. Nosso viver. Entregue a sua adoração a ele. Pra te adorar. Oh, Recharandarabá. Foi que eu nasci. Você nasceu para adorar. Oh, Jesus. Você nasceu para louvá-lo. Meu prazer é te Aleluia. louvar. Glorifique, glorifique a ele. Está Glorifique, diga que ele é lindo, diga que ele é belo, diga que ele é santo, diga que ele é eterno, diga que ele é magnífico, diga que ele é perfeito, diga que ele é justo, diga que ele é o Criador, diga que ele é o Redentor. flui o amor. Aleluia. Amém. Muito obrigado. Abra sua Bíblia, por gentileza. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João. Capítulo de número 4. E versículo de número 20. Versículo 19 em diante. Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo de número 19. Eu sei que já está no telão, os que já podem acompanhar, digam comigo amém. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta.
Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. A hora vem, repita, a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, diga, a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura, ou conforme aquela versão, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem como? Todos em espírito e em? Aleluia. Assente-se, por favor. Eu fiquei muito grato a Deus por esse tema e pela oportunidade de falarmos sobre adoração nessa manhã. Eu, inclusive, gostaria que todos, e em especial todos os músicos e todos os ministros de louvor, não estivesse nenhum sequer do lado de fora, porque nós precisamos falar sobre esse assunto e entender um pouco mais sobre o que é adoração. Eu gostei muito da camiseta também, apesar de que eu me dei conta ontem à noite de que eu vou ter que crescer um pouco mais para ficar do tamanho da camiseta que eu recebi, e por isso eu não vim com ela hoje. Em todo caso, a camiseta traz ali como título Procura-se, e eu gostaria de começar com uma ilustração, mas não é só uma ilustração, na verdade é um relato um pouco da vida de um dos maiores evangelistas que o mundo já teve. Antes de dizer o nome dele, deixe-me dizer um pouco para você sobre a sua família. Ele era o sexto de 9 filhos de uma família pobre. Ele nasceu em 1837, no dia 5 de fevereiro daquele ano. Os pais eram pobres, e quando ele era ainda muito pequeno, a sua mãe ficou sozinha, viúva. O seu pai morreu. E o seu pai morreu deixando para trás muitas dívidas. Os credores vieram, levaram tudo que aquela família tinha. A mãe ficou com os 9 filhos. O mais velho tinha 12 anos. Até a lenha para fazer comida para os filhos e para aquecê-los foi levada. E 2 dos seus últimos filhos estavam no ventre, aquela mulher estava grávida de gêmeos. Quando os filhos nasceram, alguém veio até ela e disse: por gentileza, nós achamos melhor que a senhora seja conscientizada para entregar os seus 2 filhos, para que uma outra família tenha condições de cuidar. Aquela mulher lembrou-se de Jeremias capítulo 49, versículo 11. Ela era uma exímia leitora da Bíblia e era nisso que ela se agarrava. Deixa os teus órfãos e conservarei-os em vida. Eu os cuidarei das suas vidas, e confia em mim as tuas viúvas. Esse era o versículo que estava marcado na Bíblia daquela mãe. Ela lia para os filhos a Bíblia diariamente, mas ainda assim, alguns deles não tinham tido um encontro pessoal com Jesus. Um deles, aos 16 para os 17 anos, foi para a cidade trabalhar com seu tio, que era sapateiro. E ali, um certo dia, o seu tio lhe falou de Jesus de maneira muito pessoal.
Aos 17 anos, depois de uma vida na igreja, aquele jovem teve o primeiro encontro com Jesus. Ele foi para uma igreja mais próxima de sua casa e começou a frequentá-la. A escola bíblica dominical tinha cerca de 18 pessoas que participavam e cerca de 11 professores. 18 pessoas e 11 professores. Aquele jovem muito cheio de Deus pediu para a liderança da escola bíblica que queria ser um professor de escola bíblica. A liderança disse: você será professor dos alunos que você trouxer. E aquele jovem começou a passar pelas ruas e trazer jovens de rua, começou a trazer crianças órfãos, começou a trazer pessoas que não tinham o que fazer na rua, e ele trazia. E a igreja foi ficando abarrotada. No final daquele ano, a igreja contava com 800 pessoas participando da escola bíblica dominical. Aquele jovem se tornou famoso e começou a viajar o mundo. Um certo dia ele teve a vontade de ouvir Charles Haddon Spurgeon falar, e ele teve a oportunidade de fazer isso na Inglaterra. Mas o marco maior do seu ministério ainda não havia acontecido. Até que um dia ele ouviu Henrik Varley, um grande evangelista, e ele estava nessa conferência. E o evangelista dizia da seguinte forma: o mundo ainda não viu o que Deus fará com, para e pelo homem inteiramente entregue a Ele. Aquele jovem disse consigo mesmo: esse pregador não disse um grande homem, não disse um grande sábio, não disse um homem rico, nem um eloquente, nem inteligente, mas ele disse simplesmente um homem. Eu sou um homem, e cabe ao homem mesmo resolver se deseja ou não consagrar-se assim. Ele disse: eu estou resolvido a fazer tudo o possível para ser este homem. Dwight Lyman Moody, esse foi o nome daquele jovem. 500.000 vidas foi o número de pessoas que se renderam a Jesus por meio da vida daquele homem. O universo, as pessoas, os comentaristas dizem ter sido ele, com razão, o maior homem do século XIX, o homem que se levantou e decidiu ser o homem entregue, totalmente entregue àquele que o procurava. E nessa manhã eu pergunto a você: quem quer ser um homem? Quem quer ser um jovem? Quem quer ser uma mulher cheia do Espírito Santo, totalmente entregue a Ele? Eu quero repetir as palavras de Varley: o mundo está para ver o que Deus fará com, para e pelo homem totalmente entregue a Ele. Glória ao nome do Senhor Jesus. Evangelho de João, eu não quero e não terei tempo para falar de toda a história, porque eu quero me ater aos versículos finais que falam sobre adoração. Um pouquinho mais baixo. Mas vocês sabem muito bem que história que é essa. Essa história, no capítulo de número 4, começa dizendo que os fariseus começaram um problema. Ouviram falar que Jesus estava batizando e fazendo mais do que os discípulos de João, e começaram a fazer intriga entre os discípulos de João e os discípulos de Jesus. A Bíblia diz que quando isso aconteceu, Jesus resolveu retirar-se da Judeia. Olha aqui, eu já quero começar aplicando essa mensagem desde o início. Quando Jesus descobriu que os fariseus estavam causando intriga entre os seus discípulos e os discípulos de João, Jesus se retirou para a Judeia. Pastor Nunes, eu descobri que Jesus continua fazendo isso hoje.
onde não há unidade, não há adoração que Deus aceita. Quer falar de adoração, quer saber como é que Ele quer saber como é que Ele gosta, então abra o seu coração, porque eu estou aqui para falar a palavra que Deus trouxe ao seu coração nessa manhã. Não adianta achar, ou ter a presunção de achar que você vai entrar aqui nessa manhã, ou que você entrou, ou que você vai participar da ceia, e que o Senhor Deus vai aceitar o teu louvor, ou que o Senhor Deus vai olhar para você como um digno de participar da ceia do Senhor, com o coração cheio de mágoa, cheio de intriga. Onde há esse problema, Ele se retira, Ele não habita nisso. E Ele vai para a Judéia, Ele vai para a Galileia, melhor dizendo. E no caminho para a Galileia, Ele resolve passar por Samaria. Porque, a meu ver, Ele estava à procura de alguém. E a Bíblia nos fala que, quando Ele passa nesse caminho, Ele tinha outras alternativas. Ele encontra-se e chega à região de Sicar, perto do Monte Ebal, perto do Monte Gerizim. A cerca de 1 quilômetro, ele para antes da cidade, próximo de um poço de Jacó. E já cansado da viagem, isso mostra que ele era totalmente homem. Por volta de meio-dia, muito cansado, ele para. E quando ele para, seus discípulos vão à cidade. E eu acho que Jesus não tinha nenhum problema em entrar em Samaria. Jesus poderia entrar em Samaria, muito bem. Não era com medo de se tornar impuro. Não era. Não tinha isso com Jesus. Mas na minha opinião, é porque ele tinha uma missão e ele estava à procura de alguém. Ele ia ficar ali. E ele resolve ficar à beira do poço. Encontra-se com uma mulher que está tirando água. E Jesus chega para a mulher para iniciar uma conversa. E Jesus diz para ela: me dá um pouco da tua água. Aquela mulher fica completamente surpresa, especialmente pelos vários problemas que haviam entre os judeus e os samaritanos. Eu não vou falar aqui porque não cabe ao assunto, mas no meu primeiro livro, eu tenho um capítulo que eu falo desde o começo até o final, mais de 8 problemas históricos que aconteceram entre os judeus e os samaritanos, de modo que os samaritanos e os judeus não se davam, não se falavam. Mas Jesus também romperia essa barreira. Ele quebra isso. E ele então vai falar com a mulher. A mulher fica espantada. Como é que você, sendo um judeu, pede de beber a mim, que sou uma samaritana? A primeira impressão que a gente tem quando a gente começa a ter um encontro com Jesus, e que eu acho que é uma percepção que precisa ser corrigida, porque ela é a primeira, mas não é perfeita, é que Jesus precisa de nós. Queridos músicos, Senhor Jesus não precisa de nós. Senhor Deus conta com você, mas Ele não precisa de você. A precisão está no sentido da necessidade de algo para se completar. Ele é completo nele mesmo. Ele não precisa de você. Mas tu está precisando de água, tu pede de beber a mim. Mais adiante ela vai reconhecer que é ela que precisa de Jesus. E nós só vamos nos tornar verdadeiros adoradores quando nós percebermos que nós somos os que precisamos dele. Ah, mulher, você ainda não conheceu a graça de Deus. O dom gratuito que Jesus fala para mim, dom gratuito só pode ser graça. Mulher, você ainda não conheceu a graça. Porque se você tivesse conhecido a graça, e se você soubesse
Quem é que está falando contigo? Você é quem me pediria água. Só quem ainda não experimentou a graça de Deus é que pode ter uma atitude assim como a dessa mulher. Mas os carnais só entendem as coisas no nível da carnalidade. Mas o Senhor não tem como tirar água. Como é que o Senhor vai beber? É um sentimento. E algumas coisas, apesar de ter várias páginas preparadas aqui, mas algumas coisas o Senhor Deus está trazendo ao meu coração agora. Então eu vou ministrar para você, porque eu estou aqui cheio de Deus nessa manhã. Mas o Senhor não tem como tirar água. Só eu tenho balde. E o que o Senhor fala ao meu coração é que tem muitos adoradores, ou que se dizem, acham ser adoradores, que têm o mesmo sentimento. Mas se não for o meu balde, não tem água para ninguém. Se não for o meu balde, se eu sair daqui, não vai vir ninguém para o lugar. Não há ninguém substituível. Mulher, quem beber da água que eu der, não vai ter mais sede. Aquela mulher, ainda pensando em si, apenas diz: Senhor, então me dá essa água. Talvez a ideia dela é no sentido de que se ela precisa todos os dias ir tirar água, e agora ela vai ter um poço próprio, então ela vai poder satisfazer as suas necessidades sem ter que buscar água todos os dias. Esse é um outro pensamento errado, de pessoas que só procuram a Deus querendo satisfazer suas próprias necessidades. De pessoas que só procuram, só louvam, só oram, na hora em que querem satisfazer suas necessidades pessoais. Senhor, me dá desta água para eu nunca mais ter que voltar aqui. Aquela mulher não estava entendendo nada. E como ela não estava entendendo nada, isso é versículo 15. Ela ainda não está entendendo. Aí Jesus muda o nível da conversa. Diga assim: Jesus muda o nível da conversa. Primeiro pré-requisito para nós termos acesso à graça é nós nos sentirmos convictos dos nossos pecados. Estava diante dela o dono da graça, mas aquela mulher não iria pedir água para ele, jamais, se ela não se reconhecesse pecadora. Aquela mulher não ia pedir perdão, se ela não entendesse quão pecadora ela era. Primeiro passo para uma adoração verdadeira é nos despirmos de nós mesmos diante de Deus. Para que aquela mulher entendesse que ela precisava ter convicção de pecado e humildade diante de Deus, como foi colocado aqui na peça. Jesus tocou na ferida dela. Jesus abriu uma ferida que estava cheia de pus por dentro e cicatrizada por fora. Jesus disse: vai chamar teu marido e volta para conversar comigo. É que muitas vezes, para que você se torne um verdadeiro adorador, Jesus tem que fazer isso. Jesus tem que abrir você, tirar o podre que está lá dentro, jogar do lado de fora, para que você adore em espírito e em verdade.
Jesus coloca o dedo na ferida. Vai e chama teu marido. E volta aqui. A mulher percebeu que a coisa começou a doer. E a primeira atitude de todo homem, de toda mulher, quando Jesus faz assim, é negar. E tentar esconder o seu próprio pecado. Ou providenciar roupas de figueira para si mesmo, como fez Adão. Isso eu chamo a síndrome de Adão. Eu não tenho marido. A ideia dela era cortar a conversa de Jesus e dizer: essa conversa que o senhor está começando aí, não deve prosseguir porque eu não tenho marido. Ela vivia com alguém, mas ela não estava legalmente casada. Então ela usa um subterfúgio legal, do ponto de vista jurídico, eu não estou casada, para encerrar o assunto. Eu não tenho marido. Muda a pauta. Jesus, não. Eu não vou mudar a pauta. Porque eu conheço você. E de fato, minha querida, você não tem mesmo marido. Você já teve 5. E você está com um que não é teu. Por que você acha que aquela mulher estava tirando água ao meio-dia? Eu descobri que de Sicar até o poço de Jacó, passava-se por uma fonte chamada Soquero, e passava-se por um riacho. Quem saía de Sicar, se a Sicar é a atual cidade de Ascar, que está na Palestina, passava por uma fonte e por um riacho. O poço era mais longe. E eu comecei a me perguntar, quando eu descobri isso, por que aquela mulher caminhava tão longe, e num horário tão impróprio, ao meio-dia. Só quem já foi na Palestina sabe, que meio-dia não é hora para tirar água. Naquele sol escaldante, a hora para tirar água é de manhãzinha cedo, a hora que as mulheres vão tirar água. E por que não ir na fonte? Por que não ir no riacho, águas correntes? Aquela mulher vai no poço mais longe. Eu suponho que aquela mulher não quisesse ter nenhum encontro com as demais com quem ela já tinha problema naquela comunidade. E ela está fugindo. Ela está saindo. Ela está deixando de beber das águas frescas e correntes para ir beber em água parada, simplesmente porque não quer se resolver com as suas amigas da comunidade. Está entendendo aí? Esses dias minha esposa me falava, quando nós estávamos voltando para casa, como é que Deus tem falado tanto nesse assunto nesses últimos dias. Vem gente do Rio de Janeiro, vem gente de vários lugares, e não precisa conhecer os problemas dessa igreja. Nós que somos daqui, para falarmos nesse assunto, Deus traz gente de fora, para falar sobre amor, para falar sobre unidade. E eu me dei conta de que isso é uma necessidade. E sem isso não adianta ter a presunção de querer adorar a Deus. Aquela mulher sai das águas correntes para ir beber água no poço. Eu não sei se tem algum jovem aqui fazendo isso. Está indo beber água longe, na hora que ninguém está vendo, ao meio-dia, longe. Jesus está do teu lado hoje, na beira desse poço. E a minha pergunta para você é se Jesus pode beber da água que você está tirando desse poço. E se Jesus pode, tira um pouco e dê para ele. Agora, se você não pode dar essa água para Jesus, então aceite a água dele, que ele está te ofertando nessa manhã. Beba dessa água e ela vai se tornar uma fonte para jorrar para os outros. Quando Jesus diz isso, o
que você tem agora não é teu marido. Ela agora tenta mais uma vez mudar o rumo da conversa. Não é eu que estou dizendo, está no texto. Uma interpretação. Eu vejo que tu és profeta. E ela começa a falar sobre um problema. Onde é que Deus aceita a adoração? Deus está falando do pecado dela. Sim, talvez ela comece a se dar conta quem ela é. Sim, o Espírito começa a trabalhar. Mas ela tenta mudar o rumo da conversa, acredito eu, e ela diz: os nossos antepassados, Senhor, o Monte Ebal e Gerizim ficavam próximos, adoravam nesse monte, Gerizim. E os judeus dizem que é lá em Jerusalém que tem que adorar. A minha pergunta para o Senhor: qual é o lugar exato em que se deve fazer adoração? É praticamente isso que ela quer dizer. Apesar de não estar com essas palavras, ela então entra nesse assunto, nessa polêmica da adoração, achando que Jesus vai gastar tempo com essas polêmicas. Jesus não vai gastar tempo com polêmicas dogmáticas, doutrinárias, quando o que mais importa na sua vida é a vida espiritual, e é isso que Ele quer. A pergunta era boa, sim. Mas Jesus não vai entrar na briga, Jesus não vai entrar no critério, na briga entre eles. Isso não importa, Jesus não quer saber de briga. E Jesus começa então a falar sobre a verdadeira adoração. Os samaritanos tinham seus motivos, que eu não terei tempo para explicar quais eram. Mas eles extraíam isso da sua Bíblia, porque eles só aceitavam o Pentateuco. Os judeus aceitavam os demais livros. Então se Davi construiu, ou melhor, o Salomão construiu um templo, então é lá em Jerusalém. Mas os samaritanos não aceitavam o restante da Bíblia, só o Pentateuco, e no Pentateuco não tem templo em Jerusalém. Então tem uma orientação inclusive para o Monte Gerizim, é lá que eles vão adorar. Então havia esse problema, qual é o lugar certo para adoração? E aqui eu me dou conta de que Deus vai tratar do problema certo, e eu quero começar a falar sobre esses problemas na adoração. E a primeira forma, o primeiro equívoco agora a partir desse versículo, no versículo 20, na adoração de muitas pessoas, é o que aquela mulher diz: nossos antepassados. Repita: nossos antepassados. Mais uma vez: nossos pais. Nossos pais adoraram aqui, por isso nós adoramos aqui. Jovem, olhe para mim. Eu falei Dwight Lyman Moody. Até os 17 anos, num lar evangélico, ele não tinha tido um encontro com Jesus pessoal. Sabe o que o Senhor Deus trouxe ao meu coração nessa palavra? O princípio para adoração não é antiguidade, nem é tradição. Por que você veio? Eu vim porque meus pais vieram. Por que você está aqui? Eu vim porque meus pais estão aqui. Por que você adora nesse lugar? Porque meus pais estão aqui. Não é assim, a adoração não é assim que funciona. Não é pelos pais, não é pela tradição. Tem que ter um encontro verdadeiro com Jesus. Tem que ter identificação com Jesus. Tem que rolar a identificação. Se não rolar a identificação, não tem adoração genuína. Eu venho porque meu pai vem. Jesus não quer sua adoração. Eu vim por causa dos nossos antepassados. Os nossos antepassados adoram ali. Jesus não está nem aí se os seus pais adoram ou se seus pais não adoram em relação à sua vida. Em relação à sua vida, meu querido, você precisa de um encontro pessoal com Jesus. Eu adoro a Jesus, eu sirvo a Jesus porque eu amo Jesus. É porque eu amo Jesus. É porque eu amo Jesus. Quando perguntarem para você por que você é crente, eu sou crente porque eu amo Jesus. 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 Eu amo Jesus. Quem pode dizer isso? Quem pode dizer isso para ele? Eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Deus. Deus não está morto, Ele está vivo, e é por isso que eu amo, é por isso que eu adoro. Não adianta a adoração por tradição, a adoração centrada na tradição, Deus não aceita. Você vai perder seu tempo vindo aqui
a contragosto por causa dos seus pais, você vai perder seu tempo. E não é só jovens, há pessoas adultas que estão no evangelho, não sabem por quê, porque vieram para a igreja a vida toda e não sabem ir para outro lugar, não sabem dançar, não sabem beber, não sabem ir para a balada, e por isso vêm para a igreja, mas nunca tiveram um encontro com Jesus. Deixa eu dizer, você precisa entender que na adoração não há critério de antiguidade, não há critério de tradição, o único critério é a adoração genuína, voluntária, aquilo que sai de dentro, aquilo que é espontâneo e que vai para aquele que é o alvo da adoração. Segunda adoração que Deus não aceita: adoração centrada no lugar, ou num lugar. Nossos pais adoraram aqui, ou adoram aqui, e vocês adoram lá. Jesus não gasta tempo sobre isso, porque o local físico não é importante para a verdadeira adoração. Um dos maiores equívocos que existem na vida das pessoas é achar que o local para adoração é a igreja. Isso é uma adoração centrada no lugar. A adoração centrada no lugar é no Monte Gerizim ou é em Jerusalém? Nem é no Monte Gerizim, nem é em Jerusalém. É na sua vida. É aí que se processa a adoração. É aí que se processa a adoração. Adorador não é adorador quando está na igreja. Adorador é adorador quando está no Espírito, em comunhão com o Espírito de Deus. Em qualquer lugar que ele esteja, ele está adorando, exaltando, glorificando, dando testemunho, sendo e dizendo que ele adora aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Deus não quer adoração centrada no lugar, Deus quer adoração em espírito. Mas vem a segunda parte. Jesus disse para aquela mulher, versículo 22: vocês adoram. Põe o versículo 22 na tela, à medida que eu vou citando, a gente vai olhando, depois você tira. João 4 e 22, eu gosto assim, que a Bíblia tem que ser e ter a primazia. Inclusive na adoração é daqui que temos que saber como é que Deus gosta de ser adorado. Mas Jesus diz assim para ela: vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Repitam comigo: vocês adoram o que não conhecem. Mais uma vez, adoram o que não conhecem. O verbo conhecer aqui não é só conhecer como a gente usa. Você conhece fulano? Ah, conheço, eu vi ele um dia passando, ele me acenou a mão assim, eu conheço ele, já vi ele. Não é assim. O pessoal brinca comigo, né? Isso é brincadeira mesmo. Toda vez que a gente vai para algum lugar, está fora, e você é de onde? De Brasília? Ah, você conhece a Dilma? Todo mundo pergunta isso. Acho que é a única pergunta que o pessoal sabe fazer por aí em relação a gente. Mas conhecer é nesse sentido que nós usamos, conhecer, ter um contato assim longe com alguém. Quando a Bíblia diz: Ve'adam yada et Havá, e Adão conheceu a Eva. Quando a Bíblia diz: e Adão conheceu a Eva, ela engravidou e deu à luz a um. E Adar no Antigo Testamento, Sonones, é intimidade. No Antigo Testamento, conhecer é a palavra usada para a intimidade marital. De forma que alguém só poderia dizer conheço quando tivesse intimidade, não necessariamente a relação sexual. Ou quando eram muito próximos, ou quando eram muito amigos, ou quando eram pai e um filho, porque conhecia, convivia juntos. Ou se fosse marido e mulher, porque conhecia a fundo, conhecia na intimidade, conhecia nos detalhes.
E eu me dei conta ao falar sobre as pessoas a quem Deus procura. Eu me dei conta de que a adoração que precisa chegar à sala do trono é a adoração que parte de alguém que conhece a Deus. Conhece a Deus. Não adianta adorar quem não se conhece. Essa adoração não chega no trono de Deus, porque Jesus disse para a mulher samaritana: vocês adoram o que não conhecem, vocês adoram o que não sabem. Tem muita gente que adora o que não conhece. Tem muita gente que nunca teve uma experiência com Jesus. Tem muita gente que nunca teve intimidade com Jesus. Tem muita gente que ainda não soube, que ainda nunca teve uma experiência genuína. Meu jovem, moça e rapaz, se você nunca teve uma experiência com Jesus, está na hora, é nesse congresso, de você virar para Ele e dizer: Senhor Jesus, eu quero ter uma experiência contigo. Eu quero ser um adorador. E para eu ser um adorador, eu tenho que adorar aquilo que eu conheço. Adoração que desconhece o alvo da adoração é meramente formalismo. Deus não quer formalismo. Essa é a terceira adoração que Deus não aceita. É que é uma adoração como puro formalismos, meros cânticos, meros louvores, de gente que não tem intimidade com Deus. É meras pregações de gente que não tem intimidade com Deus. É meros louvores, é bons toques, é gente que toca ou aqui em cima, ou que prega como eu. Mas o que eu quero dizer é que não adianta ter boas técnicas, não adianta se você não conhece aquele a quem você adora. Aleluia. É necessário conhecer aquele a quem você adora. Só quando você conhece aquele a quem você adora é que a adoração chega àquele que você conhece, que é aquele a quem você adora. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Imagina assim. Imagina que você resolva comprar um presente para alguém muito importante. Eu nem vou citar o nome da moça, ou da senhora, melhor dizendo, que eu acabei de citar. Eu acho que aqui quem deve ser citado a todo momento é Jesus. Mas preste atenção. Vamos pensar na pessoa mais importante que você imagina do país. Ou que seja do país, ou que seja do Congresso, sei lá, uma pessoa importante politicamente. E você compra uma lembrança, que é muito simples, muito barata, mas é de coração. E você quer entregar esse presente para essa pessoa. Eu vou entregar esse presente para ela. Presidenta da República, eu quero entregar esse presente para ela. Sinto muito dizer para você, que se você não tem intimidade com ela, você não vai conseguir fazer com que esse presente chegue até lá. Via de regra é assim. Agora, se alguém da tua família está fazendo aniversário e você comprou uma lembrança, você diz assim: olha, eu estou com um presente aqui em casa para você. É arriscado essa pessoa sair da casa dela para vir buscar o presente se ela tem intimidade contigo. Guarda aí porque eu vou buscar meu presente. Quando a gente tem intimidade, o presente que a gente quer dar chega a quem é o alvo do presente. E se nessa comparação essa pessoa é Deus, de duas uma: ou você vai para entregar, ou o que é mais bíblico, ele desce para vir receber da tua boca, da tua vida. Ele vem receber, ele vem receber, ele vem receber. Porque ele vê sinceridade. Então outra coisa que eu quero falar é sobre a intenção da adoração. Sim, é bom que tenha boa intenção. O Senhor Jesus fala: olha, vocês samaritanos adoram o que não conhecem, os judeus adoram o que conhecem, porque a salvação vem dos judeus. Mas aí Jesus entra num ponto importante. Mas a hora vem, minha querida. Creia em mim, Jesus disse. A hora vem, e já chegou. Repita: a hora vem, e já chegou.
A hora está próxima em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Agora versículo 23. A hora está chegando e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Primeira coisa, a hora da adoração. Que hora é essa? É agora, é no tempo da graça. O Senhor Jesus estava se referindo a este momento. Ele estava inaugurando uma nova época, o tempo da graça, o reino de Deus, com o evento da cruz. E depois da ressurreição, viria o Espírito Santo para morar na vida dos adoradores. É nessa hora, é a essa hora que ele se refere. A hora vem, é porque está vindo com plenitude. Já chegou, é porque já começou, mas ainda não está completamente concluído. A hora vem, já chegou. Ou seja, é nessa hora. Quem tem o Espírito Santo de Deus, quem tem o Espírito Santo de Deus, quem ainda não tem, não é ainda a hora de adorar, mas quem já tem o Espírito Santo, é a hora de adorar, é a hora de adorar, porque o Espírito Santo de Deus é que nos capacita para a adoração. Mas não adianta ter boa intenção, é necessário a forma correta. Então deixe-me falar rapidamente sobre a forma da adoração, não só da hora, mas da forma da adoração. Não adianta adorar de qualquer jeito, tem uma forma certa, e Jesus dá essa forma. Eu fico muito grato porque quem falou não foi homem, quem falou foi Jesus. Olha, se você dá um presente para quem você não conhece, ou quem você conhece, mas não sabe tudo do que ele gosta, você pode errar. Então, para evitar isso, geralmente a gente procura saber o que a pessoa quer ganhar. Aí a gente pergunta, porque aí não tem medo de dar errado, não tem risco de dar errado. Eu fico muito grato a Deus, porque quem disse o que ele gosta foi ele mesmo. Ele mesmo disse o que ele gosta de receber. Então não adianta, não há risco de dar errado, não há risco de ele abrir o presente e não gostar, porque foi ele quem disse: os verdadeiros adoradores adorarão a quem? Duas marcas do verdadeiro adorador. Quem quer saber, diga amém. Duas marcas do verdadeiro adorador. Primeira, adora o Pai. Segundo, adora em espírito e em verdade. Deixe-me falar sobre a primeira. A adoração verdadeira, ela tem um único objeto, único objetivo, único alvo, é o Pai. É uma adoração de filho. Veja que ele não está dizendo adorarão o rei. Rei é uma distância, rei é uma relação muito distante. Adorarão o governador, adorarão a Deus, adorarão ao soberano. Jesus não falou adorarão ao Criador dos céus e da terra. Jesus disse adorarão o Pai, porque quem adora é quem tem intimidade, é filho, a relação é diferente. Adorarão ao Pai, aleluia, tem um único objeto, único objetivo. Ah, meu querido, a palavra adoração se dirige ao próprio Deus, ou a Jesus, prosquino, ocupa-se com o ser divino. Conta-se de um certo pintor que desenhou um quadro muito bonito, e ele tentava desenhar a última ceia, e colocou o quadro em exposição, e as pessoas passavam e diziam: nossa, que copo bonito, nossa, que mesa bonita, nossa, que cadeira bonita, nossa, essa toalha está perfeita, essa mesa está perfeita. Um dia que ele pintou, quando viu todos os comentários, chegou e rasgou o quadro. Aí as pessoas perguntaram: mas por que você rasgou esse quadro? E ele disse a seguinte forma nessa ilustração: porque a pessoa a quem eu queria que elas olhassem, elas não olhavam, era Jesus, e está no centro da pintura, mas as pessoas preferem olhar para as coisas. E eu quero com isso dizer que atualmente nós temos uma adoração e cultos centrado na personalidade, cultos centrado nas coisas, ou seja, marcado por estrelismo, marcado por culto às pessoas. E eu quero dizer que esses cultos são mais shows do que verdadeiramente adoração. Cada um vem para fazer uma apresentação. O que toca quer dar um show, o que canta quer arrancar aplausos, o que prega quer impressionar as mentes, o que revela quer causar veneração, o que garante a prosperidade quer arrancar dinheiro. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, não aceitamos adoração centrada na personalidade, adoração centrada na pessoa, adoração centrada no homem, adoração centrada no estrelismo, adoração centrada nos popstars. Não queremos isso. Deus não aceita isso. Deus não aceita isso.
isso. Deus não aceita isso. Adorarão o Pai, o Pai, o Pai, o Pai. É só Ele que deve ser adorado. É só o Pai, é só o Pai, é só o Pai. É por isso que vocês perceberam que quando o nosso louvor é só para o Pai, aí a gente sente a presença de Deus. Talvez os nossos cultos estivessem ou devessem estar mais cheios de Deus, devessem estar mais cheios do Pai, devessem estar mais cheios de Jesus, mas não, ele está centrado no eu, na personalidade. Eu fiz isso, eu fiz. Queridos músicos, cuida inclusive com as letras dos hinos, porque muitos dos compositores brasileiros e no mundo estão cheios de si. Aí a gente pega esses hinos, e se você não tem uma formação, procure o pastor da igreja, procure os obreiros que têm uma formação teológica, bíblica, porque essas pessoas não querem por aí afora, esses compositores, algo que seja centrado em Deus. É o que nós dizemos na teologia, a teologia da glória, e não a teologia da cruz. Sabe qual é a teologia da glória? Quem quer saber, diga amém. A teologia da glória é aquela teologia que o homem sobe rumo a Deus. Lembra lá no Éden? Lembra lá no Éden, quando o homem faz assim, se esticando. Lá na Mesopotâmia era assim, os altares eram grandes, tinha uma plataforma grande, quadrada, e tinha uma menor, tinha uma outra menor, tinha uma outra menor. Os adoradores iam subindo as escadas para adorar a divindade lá em cima. A Bíblia fala de uma história da Torre de Babel, que são pessoas querendo subir para destronar Deus. Essa é a teologia da glória. A teologia da cruz, enquanto os homens estão subindo, Deus está descendo, e quer que os seus adoradores também desçam como Ele está descendo. Por que Deus está descendo? Porque Deus está vindo para se encarnar em Jesus, e à medida que o tempo vai passando, Deus está descendo. A Bíblia fala de um sonho que Jacó teve naquela região da Mesopotâmia, ou melhor, um pouco mais para cá geograficamente, mas influenciado por aquele contexto religioso, onde as pessoas subiam para encontrar-se com a divindade, e tinha uma escada. Quem lembra da escada de Jacó? Onde Deus estava? Quem sabe onde Deus estava naquele sonho? Deus não estava em cima. A Bíblia diz assim: Deus estava ao lado dele, ao pé da escada. Enquanto nas outras religiões as pessoas subiam, na revelação divina, Deus está descendo até um ponto em que Ele se encarna em Jesus. É o ponto mais baixo em que Deus desce. É a teologia da cruz. Mas sabe como é as nossas músicas? É do homem subindo. Aí é assim, ó, como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder subir, só para te ver. Ninguém vê Deus subindo, só se vê a Deus descendo. E olhar para ti, olhar para Jesus lá de cima, como se estivesse em cima. Sai para lá, Satanás. Olhar para Jesus de cima, como se Jesus estivesse embaixo. Em nome de Jesus, aleluia, em nome de Jesus. Você tem que saber que a gente só olha e só pode olhar para Ele de joelhos, sabendo quem Ele é, respeitando a sua soberania, só para te ver e olhar para ti e chamar tua atenção. Que é isso? É isso que você acha que é adoração? É vir aqui para chamar a atenção? Pois é isso que as músicas estão nos ensinando. É o eu, é o culto centrado na pessoa. Devia ter também na música, como Zaqueu, eu queria dar os meus bens para os pobres. Devia ter na música, como Zaqueu, eu quero reconhecer os meus pecados e saber que meu lugar não é lá em cima, é aqui embaixo.
para conversar com Jesus na mesa, dentro da minha casa, na mesa, descendo e sabendo que se eu quero Ele, tem que ser aqui, descendo. Quem não desce não pode ter a presunção de querer adorar a Deus, porque só adora a Deus aquele que desce e que reconhece quem Ele é. Teologia sem cruz é teologia do diabo. Glória sem cruz. Quer sucesso sem sofrimento? Quer ser reconhecido por Deus sem passar pelo evangelho da cruz, pelo sofrimento? Glória sem sofrimento é a proposta do diabo. Você não precisa passar pela cruz. É só você se ajoelhar e me adorar. E vou dar tudo isso para o Senhor. Foi o diabo quem falou, foi Jesus. Ele falou, não. A minha glória vem do Pai. E ela vai ser conquistada depois da cruz. É como se Jesus estivesse passando essa mensagem. A minha glória só vai vir depois da cruz. E é uma glória duradoura, porque é o Pai quem dá. E só o Pai pode dar a verdadeira. A verdadeira honra só o Pai pode dar. Ei jovem, ei jovem. Quer honra do mundo? Quer poder? Quer fama? Então sai da cruz. Aceita a proposta do diabo. Se prostra para ele. Aí ele pode te dar isso aí. Mas ele vai dar e ele vai arrancar. E vai te deixar na miséria. Agora, se você quer uma honra definitiva, é pela cruz do Calvário, porque ninguém pode desfazer o que já foi feito na história. Ninguém pode desfazer o que Ele já fez. Por isso que a glória da cruz é uma glória que ninguém toma. Meu tempo já acabou e eu vou terminar aqui. Mas a adoração que Deus quer é uma adoração em espírito e em verdade. Como é essa adoração em espírito? A Bíblia fala que agora você é templo do Espírito Santo. Deus habita em nós. Ou não sabeis vós que vocês são o templo do Espírito Santo, que vós sois o templo do Espírito Santo? Então é assim, deixa eu explicar. Olhe para cá. O Espírito Santo vem morar em você. Se no Antigo Testamento o Espírito Santo vinha e se retirava, no Novo Testamento o Espírito Santo vem e fica. Você não é hotel do Espírito Santo, lugar de passagem, você é casa do Espírito Santo. Aí o Espírito Santo vem e fica. Aí agora a Bíblia diz que você tem acesso a Deus por meio da comunhão com o Espírito, porque o Espírito de Deus comunga com o teu. Aí quando você não está na carne, mas você está no Espírito, e o teu espírito tem comunhão com o Espírito de Deus, aí a tua adoração em espírito chega a Deus. Porque é uma adoração que passa pelo Espírito. O Espírito se torna esse mediador através da obra de Jesus Cristo na cruz. O Espírito Santo leva. E mesmo quando você não consegue orar como uma adoração que precisa chegar ao trono de Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ajuda a orar. Ele nos ajuda com gemidos inexprimíveis. A tua adoração em espírito é a adoração que está centrada em Deus. É uma vida que honra, que adora, e é por isso que Deus procura os verdadeiros adoradores. Mas Deus procura esses adoradores para quê? Quer saber por que Deus procura esses adoradores? E está muito bonito assim, procura-se, e eu entendi a coisa. Mas aqui, biblicamente, procura-se, aí não aparece o sujeito. Mas uma coisa que eu quero enfatizar: você não é procurado por qualquer um. Deus te procura. Quem te procura é Deus. Procurados por Deus. Procurados por Deus. Quem são procurados por Deus? Quem são os procurados por Deus? Deus procura. Deus procura os verdadeiros. E é assim desde o Éden. É assim desde o Éden. E Ele te procura quando você ainda nem é adorador, mas Ele sabe que você vai se tornar, e Ele te procura. Ele te procura porque Ele não abre mão de você. Ele te procura. Ele te procura porque Ele te escolheu desde a eternidade passada. Ele te procura. Ele vai ao teu encontro. E não adianta se esconder atrás da árvore. E não adianta se esconder no poço de Jacó. Se Ele te escolheu, Ele vai te achar. Ele vai te achar, ou Ele já te achou.
Ele já te achou. E se Ele não te achou ainda, não adianta, por mais que você queira se esconder, Ele vai te achar, porque Ele não abre mão de você, Ele não abre mão da tua vida, Ele não abre mão do que Ele sonhou para ti, Ele não abre mão do que Ele planejou para ti, Ele não abre mão do projeto que Ele tem contigo, Ele não abre mão de você. Deus está buscando, aleluia. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Quem acredita que Deus busca adoração, diz aleluia. Deus não busca adoração. A Bíblia não diz isso. Deus busca adoradores. É muito diferente. Adoração é impessoal. Ele não está interessado na sua adoração, Ele está interessado na sua vida. Aí Ele vai fazer de você o que Ele quer, vai transformar você no que Ele quer que você se transforme. Aí naturalmente você vai adorar depois, e aí você vai adorar espontaneamente, Ele vai agradecer, Ele vai de maneira muito feliz e alegre receber, mas Ele procura verdadeiros adoradores. E eu quero terminar dizendo, sabe por que que Ele procura e por que que a adoração tem que ser desse jeito, em espírito e em verdade? Quem quer saber, diga amém. Por que que a adoração tem que ser como Jesus falou? Aí Jesus diz no final, porque Deus é, de novo, porque Deus é, não sei se você se deu conta, mas então eu vou explicar. Porque Deus é Espírito, e Espírito aqui não é somente o que não é visível, não é só isso, é muito mais do que isso. Mas é pelo fato de Deus ser Espírito, que Deus não quer e não aceita uma adoração que seja menor, ou de natureza diferente àquilo que Ele é. Em outras palavras, qualquer adoração que desconsidera quem Deus é uma adoração fajuta, desprezível e imprestável. A adoração tem que partir do pressuposto de que o verdadeiro adorador sabe quem Deus é. A partir do momento que nós sabemos quem Ele é. Sabe por que as pessoas estão cantando qualquer coisa para Ele? Porque não sabem quem Ele é. Porque não sabem quem Ele é. Se as pessoas soubessem um pouco mais, conhecessem o que adoram, se as pessoas tivessem experiência, ou pelo menos lessem a Bíblia, para saber quem é que eles estão adorando, essas pessoas não cantariam qualquer coisa para Ele, não viveriam de qualquer forma para Ele. Tem uma moda aí no Brasil, nas músicas, o pessoal parece que está falando com a sua namorada, e começa a cantar isso para Deus, como se Deus fosse sua namoradinha, e está chonadão, como se Deus fosse uma namorada. Você, compositor, que vai um dia assistir isso aqui ou não, ou você que está aqui e um dia vai se tornar um compositor, ou você que é ser um adorador, ou você que já, um cantor, melhor dizendo, que adorador somos. Deixa eu dizer para você, Deus não é sua namorada, Deus não é seu brother, Deus não é seu irmão. Deus não é aquele que você chega e fala com Ele de igual para igual. Deus é o totalmente outro. Deus é marcado
marcado pela alteridade. Deus é o transcendente. Deus está entronizado nos céus. Deus é o Criador. Deus é o Rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o soberano. Ele é o Rei da terra. Ele é o dono do universo. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Ele é o Deus todo-poderoso, santo, justo, perfeito, eterno. Ele é um Deus glorioso, Ele é um Deus magnífico, Ele é o dono da glória, Ele é o dono de todas as coisas. Ele é aquele que merece ser adorado. Ele é o todo-poderoso na história e no universo. Só quando nós entendermos quem Deus é que nós vamos ter mais respeito diante dele. É que nós não vamos fazer como Nadab e Abiú, apresentar qualquer fogo diante dele. Fique de pé em nome de Jesus. Eu não estou querendo dizer com isso que Deus não se relaciona conosco, que Deus está longe. São dois extremos. Um extremo é achar que Deus é qualquer um de nós. O outro extremo é achar que Ele não se importa conosco. E os dois extremos estão errados. Deus se importa com você. E Ele desceu para alcançar você. Mas Ele quer que você o adore reconhecendo que Ele é totalmente Deus. E que Ele merece uma vida totalmente consagrada a Ele. Só quando você entender quem Ele é e o que Ele exige de você, é que você vai falar: Senhor Jesus, eu não vou oferecer qualquer coisa, eu vou oferecer a minha vida toda. Porque Ele é um Deus ciumento. E Ele não quer metade. Ou tudo, ou nada. Ou você todo, ou nada. Quem quer tudo? Quem quer dar tudo para Jesus? Quem quer dar tudo para Ele? Nós vamos. Quero voltar o microfone para o pastor. E apesar de que nós não tenhamos falado diretamente sobre ceia, mas se você entendeu a sua atitude como deve ser na vida em relação a Deus, deve ser assim em relação à ceia, reconhecendo quem Ele é e adorando a sua personalidade. Feche seus olhos. Se tem alguém em nosso meio que agora quer ir pedir perdão para alguém que está aqui nessa noite, nessa manhã, antes de participar da ceia, nessa oração eu quero que você saia do seu banco e você vá ao encontro dessa pessoa. E se você não quer fazer isso porque você não perdoa, simplesmente porque você é boa demais para perdoar, tenha cuidado. A Bíblia diz assim: quando você for ofertar e você se lembrar que o teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta, vai e te reconcilia com o teu irmão. Não adianta você entregar, não vai aceitar. Ele não quer. Então eu quero dar oportunidade. Se tem alguém em nosso meio que está distanciado dos caminhos do Senhor, ou também quer voltar para a casa do Pai, eu posso já aproveitar essa oração e orar por ti, se você quiser vir aqui à frente. Se você quiser vir aqui à frente, eu quero orar por você, você que está distanciado dos caminhos do Senhor e quer hoje tomar uma decisão séria com Jesus. Mas se não tiver, não tem problema. Eu acredito que aqui é um culto para crentes, mesmo porque nós temos uma santa ceia, uma ceia nessa manhã. Então eu quero orar por você, você que quer se desculpar com alguém, com a sua esposa, com o seu filho, com o irmão de departamento, faça isso, ou com Deus. Feche seus olhos, ore comigo, e depois nós estaremos já participando da ceia do Senhor. Deus eterno, Deus de infinita bondade, nós te louvamos. Nós queremos mais uma vez, como já fizemos no início, nos colocar diante de ti reconhecendo quem tu és e o que o Senhor aceita. O Senhor não aceita qualquer coisa. O Senhor quer uma adoração genuína e verdadeira, uma adoração que parta da vida, que seja em verdade, em sinceridade.
Nós queremos participar da ceia. Perdoa todas as nossas transgressões e nos faz lembrar novamente do que tu fizeste na cruz do Calvário por nós. Por favor, ó Pai, nessa manhã, onde tiver um jovem, uma moça, um rapaz, que queira viver uma vida diferente diante de Ti, em nome de Jesus, tome essa vida para Ti e mostra para o mundo o que o Senhor pode fazer com um jovem, com um rapaz, ou com uma moça, com um homem ou com uma mulher que se entrega a Ti de verdade. É o que nós te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero ser, Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro. Quebre a minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Mais uma vez, bem bonito para Jesus. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebre a minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Aleluia, glória a Deus.